Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Estamos de volta com mais um Crachá na Mesa. Esse é o episódio 4 da temporada 4. Bom, sigo acompanhada por aqui, nunca sozinha. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bea in the house. Gente, para falar dessa semana, a gente tem um assunto que é bem interessante e que faz parte de um desses modismos corporativos. Um desses modismos corporativos que estão rolando, a gente já passou por alguns, a gente já comentou alguns aqui no nosso podcast. Vocês já ouviram falar de quiet quitting, a gente já falou de lazy girl job, a gente já falou de quiet firing, que é quando você é demitido silenciosamente, né? Quando fazem de tudo para você pedir demissão. E hoje a gente vai falar de quiet ambition. Eu tenho a impressão, não sei você, Bea, mas que a cada 2 meses uma nova tendência dessas aparece. Um quiet alguma coisa e a gente vai embarcando, mas ou pelo menos dando nomes a comportamentos que talvez sempre aconteceram, mas agora a gente tem prestado mais atenção, não sei. Eu super concordo com você, acho que são movimentos que já estão acontecendo e aí a gente começa a identificar. E pessoas, né, se dispõem a estudar o que está acontecendo e a nomear essas coisas, a sociologia, tamo aí. E aí, então, essa movimentação, na verdade, esse movimento do Quiet Ambition, ele apareceu ano passado, ele foi, né, identificado e trazido ao mundo com esse nome, ano passado, em abril. Foi feita uma publicação numa revista americana, a Fortune. E aí, então, foi uma reportagem, na verdade, com uma série de textos, com dezenas de relatos de pessoas que, depois da pandemia, começaram a reavaliar a trajetória profissional. E aí, então, a partir desses relatos, foi identificado como que as pessoas começaram a reposicionar o trabalho dentro da vida delas, entendendo que a vida é mais do que o trabalho. Olha só que incrível. Ai, finalmente esse despertar, né? Parece muito óbvio pra gente agora, né, que já tá num momento de mais clareza, de mais entendimento mesmo desse equilíbrio, da necessidade de haver um equilíbrio, de igualdade também no quanto que a gente se dedica para o trabalho, o quanto que a gente recebe de volta, né? Acho que uma reflexão em relação a isso, mas acho que é importante também trazer o contexto de que agora a gente tem gerações, né, como a minha e como até gerações um pouco anteriores da minha, que são gerações que foram criadas para o trabalho, né? A gente já falou aqui até o que compõe um pouco do movimento do Lazy Girl Job, e eu acho que tem muito a ver também com o Quiet Ambition, que é, nós fomos prometidos que se a gente ralasse muito, a gente ia conseguir o trabalho dos sonhos, a gente ia ser feliz, a gente ia ter dinheiro, reconhecimento, enfim. O segredo da felicidade estava no trabalho duro, né? Então, trabalhe... Que ele seria recompensado, exato, né? Então, é o trabalho com que você ama e você nunca mais vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Ou então estuda, faz faculdade, uma pós. Você já acreditou nisso? Vamos lá para uma parada mais pessoal. Já, claro. Óbvio. Muito, muito. E eu cresci ouvindo isso dos meus pais, né? Porque era algo que eles acreditavam também. Tipo, ai, olha só que maravilha que é quando você trabalha, quando você tem uma profissão bacana e você vai atrás do seu sonho, é só você fazer uma faculdade. Isso que, e aí trazendo aqui também um pouco mais de contexto, gente, eu cresci, aliás, já estava crescida, né, mas eu comecei a ser inserida na vida acadêmica na época do pré-sal. Então, morando em Santos, essa era uma grande descoberta. Então, a cidade estava crescendo, né? É uma cidade pequena. Então, ter aquela atenção toda voltada para a cidade, para o desenvolvimento imobiliário, um monte de prédio crescendo, escritório abrindo e tal, era assim, cara, faz uma faculdade aí para você trabalhar com engenharia, vai trabalhar com pré-sal e pronto, você vai estar rica. Eu não conheço ninguém que trabalha com pré-sal para saber se de fato isso se concretizou. Eu também não. Não sei se foi todo mundo que decidiu apostar no pré-sal, mas
essa era a lógica, sabe? Foca em alguma coisa, faça uma faculdade, pronto, sua vida tá resolvida. E bom, não foi isso que aconteceu, nem comigo, nem com gerações, né, com pessoas que têm idade muito próxima a mim. Nem comigo também. Nem aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos, né? Porque foi na época também que estourou a crise, que eles vêm se recuperando já há bastante tempo, ali em meados de 2009, 11, por conta da guerra, e teve a crise imobiliária também nos Estados Unidos, tudo começou a quebrar, e aí a gente viu essa promessa ser rompida. Mas enfim, só uma questão de contexto, né? Interessante. Eu acho que a gente foi acreditando, mesmo entendendo que talvez isso não fosse rolar, isso do sucesso, né, dessa forma acontecer. E aí vem a pandemia, né, que faz a gente embaralha tudo, né? A gente começa a ver uma quantidade de pessoas perdendo a vida, perdendo emprego, e aí começa a pensar também sobre as outras coisas além do trabalho, né? A gente foi forçada a pensar na vida de uma forma mais ampla. E aí, então, o trabalho, ele acaba saindo de foco. O que eu acho interessante do Quiet Ambition é que, na verdade, não é que as pessoas não querem trabalhar. Elas querem trabalhar. Elas estão bem com o trabalho delas. Elas não querem assumir posições de liderança. Então, são as pessoas que, na verdade, estão falando que não estão dispostas a abrir mão da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua vida pessoal em prol da carreira, em prol de uma promoção. E isso é muito interessante, tipo, legal, eu vou, mas até aqui. Daqui em diante, eu tô muito confortável em ser analista para sempre. E eu acho que isso acontece porque as pessoas começaram também, justamente por essa reflexão forçada, né, que a pandemia trouxe, que esses momentos de crise trazem pra gente, a repensar o que é o sucesso. Então, acho que a métrica de sucesso, ela muda. Total. Sucesso, para mim, não é ser CEO de uma empresa, ser diretor de uma empresa, ser fundador de um grande negócio, tal. O sucesso muda. A gente já fez, inclusive, um episódio sobre sucesso, e eu lembro que uma das pessoas respondeu o que era sucesso, dizendo: sucesso para mim é ter saúde. Eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que a gente pode refazer esse episódio. E assim, eu tenho tantas reflexões sobre isso para compartilhar, gente. E total, assim, eu cheguei num ponto que eu parei e pensei, eu não vou abrir mão da minha saúde em prol de trabalho, assim. E a gente só percebe isso quando a gente não tá bem de saúde. Já critiquei. Hoje, inclusive, fui forçada a repensar um pouco isso. Mas que bom que existe esse momento, né, em que a gente começa a buscar um pouco mais de propósito. Isso, inclusive, é o que marca muito da geração Z. Então, é uma geração que é movida pelo propósito. Então, eles não buscam mais o emprego pelo emprego que vai pagar mais, pelo emprego que vai trazer mais status social, que vai trazer mais segurança aqui, entre muitas aspas, mas sim aquilo que vai preenchê-los de alguma forma. Então, que vai trazer propósito. Eu acredito até que a Pulsa é uma forma, pelo menos para mim, de encontrar propósito em alguma esfera na minha vida de trabalho, assim. Eu sou muito realizada com o que eu faço enquanto publicitária, mas ao mesmo tempo me incomoda o fato de a publicidade, se a gente for, né, olhar friamente, ela não traz nenhuma contribuição para a humanidade, em termos de vamos viver melhor, tô aqui promovendo o consumo, né? Começa por aí. Engraçado, né? Enquanto que, para mim, tipo, a Pulsa é uma continuidade já das coisas que eu acredito, das quais eu venho trabalhando, né? Faz muito tempo já que eu já trabalho no terceiro setor. E aí, até esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falou assim: você sempre tem esses trabalhos, assim, umas coisas meio tipo Luciano Huck, aquelas coisas que aparecem no Luciano Huck. E eu achei muito engraçado, porque, tipo, o impacto social, a educação e etc e tal. Então, pra mim, a minha ocupação principal faz sentido quando ela tá atrelada com essa parte do impacto social. Inclusive, a gente falou sobre isso em outro episódio, que foi muito bom, que é sobre o salário emocional, né? São as coisas que pesam na balança pra gente. É interessante você colocar isso, mas ao mesmo tempo eu penso que essa sua realidade não é a realidade da grande maioria das pessoas, porque o terceiro setor é uma coisa muito à parte, né? Se a gente coloca isso comparado às outras profissões que as pessoas exercem, os outros lugares em que as pessoas trabalham, no setor público ou privado. Sim, total. Não, e gente,
De verdade, até essa discussão toda sobre Quiet Ambition, ela tem um recorte social aqui de classe, obviamente, que pessoas que têm que trabalhar 6 por 1 para ganhar um salário mínimo não estão pensando sobre isso, pelo amor de infelizmente. Deus. E a gente sabe que a gente não está traduzindo toda a geração Z dentro desse movimento. Muito a gente está falando de um recorte muito específico. América Latina e etc e tal. Então, por favor, tá? Tenham isso em mente. Quero deixar isso bem claro aqui para todo mundo. A gente está na mesma página. E aí, fazendo esse parênteses, eu queria trazer um dado. E aí, contexto do dado. Foi feita uma pesquisa numa plataforma de People Analytics canadense, que ela entrevistou 1.000 pessoas em agosto do ano passado. 1.000 pessoas que trabalham nos Estados Unidos. E aí, basicamente com o objetivo de entender, então, como que as pessoas pensam o futuro da carreira delas. Pensando nessa questão de progressão de carreira, quando a gente está pensando aqui em progressão de cargos. E os resultados, eles são interessantes, eu diria assim. E aí gostaria de compartilhar alguns aqui com vocês. Das 1.000 pessoas que foram entrevistadas, 38% diz que estão interessadas em se tornar gestores na sua organização atual. Enquanto que o restante prefere permanecer como está agora, sem ser liderança de uma equipe. Ninguém quer virar chefe. E aí, quando a gente traz o recorte por gênero, os dados eles são ainda mais interessantes. 44% dos homens estão interessados em se tornar gestores na sua organização atual, enquanto que só 32% das mulheres têm esse interesse. Por quê, né? Porque estamos cansadas, né? Aonde que esses homens arrumam energia para virar líderes, quando eles não estão sugando a nossa. Não estão entregando em algum lugar, não vou dizer onde, vou deixar aí para vocês refletirem. E aí, que dessas 1.000 pessoas também que responderam, 36% dizem que estão interessados em ser gestores numa organização diferente. E aí, eu acho que é interessante mostrar que não é que eles não querem ser gerentes aqui ou em outro lugar. Eles não querem ser gerentes em lugar nenhum. Tipo, eles até podem mudar de empresa, mas eles não querem fazer a movimentação. E essa é uma boa estratégia até que a gente sempre traz. Quando a gente pensa que é mais fácil você subir de cargo, mudando de empresa do que dentro da mesma empresa, essa galera tá assim, estou tranquila em sair analista daqui e ser analista em outro lugar. Não espero chegar lá como coordenadora. Trazendo mais algumas informações aqui sobre essa mesma pesquisa que a Bea mencionou, esses colaboradores não querem se tornar gestores de pessoas, mas a pergunta que foi feita aqui é se eles ainda querem subir na hierarquia corporativa. Então, tudo bem, você não quer liderar ninguém, mas e aí, o quanto você quer crescer dentro da sua carreira? E aí, só 37% dos entrevistados concordaram que algum dia desejam o emprego do chefe. E, para além disso, só 35% desses entrevistados concordaram que algum dia pensam em ocupar alguma posição de C-level. Então, quando a gente fala C-level, é ser o CEO, ser o CMO, CSO de alguma empresa, que são esses cargos de chefões, assim, que tomam grandes decisões, também tem grandes salários, grandes benefícios, mas o risco também é maior. E aí, trazendo o recorte de gênero novamente para essa pergunta, 42% dos homens concordam que querem entrar na diretoria da empresa, enquanto só 29% das mulheres dizem que gostariam de entrar na diretoria da empresa. Me deixa muito reflexiva, mas isso só de 37% querer a posição que o seu chefe tem hoje, eu fico muito pensando o quanto... Eu acho que deve ter uma parada muito louca que é você ter um chefe da nossa geração, então um chefe millennial que tá sempre sofrendo, e aí você é uma pessoa da geração Z que tá ali super sus e fica, caraca, essa pessoa tá fritando demais, eu nunca vou querer eu não quero isso pra né? mim. Eu acho que a gente olhava antes, então, pra geração anterior à nossa e via, tipo, as mulheres de terninho e salto alto e poderosas, né? A gente tinha todo o imaginário do que era uma mulher de negócios poderosa, girl boss, com um copinho de café na mão e etc. Corta pra a gente trabalhando de casa, exausto. Usando o mesmo moletom há 3 dias. Usando o mesmo moletom com olheira, trabalhando 25 horas por dia e a galerinha, tipo, gente, relaxa. A gente... deve ser muito bizarro, porque eu entendo a imagem que eu criei no meu imaginário, quando eu era criança ainda, tá, gente? Não sei se vocês que nos escutam já assistiram aquele desenho animado chamado Rugrats.
que é dos bebezinhos. Eu amo esse desenho. Os Anjinhos, é verdade. Os Anjinhos. Eu queria ser a mãe da Angélica. Vocês lembram que a mãe da Angélica, ela quase nunca aparecia? Porque ela tava sempre muito… Sim, ela tinha Ela tinha celular, ela usava salto alto, saia lápis. Ela tava sempre com a unha feita, correndo pra lá e pra cá. E ela era, tipo, muito importante. Eu cresci falando, eu quero ser a mãe da Angélica. Eu quero ser igual a mãe da Angélica, assim. Nada menos do que isso. Enfim, agora eu não consigo pensar em nenhum outro exemplo, assim, que mais conhecido, que talvez tenha me marcado. Mas a mãe da Angélica, pra mim, era a minha referência de mulher de sucesso. E isso não aconteceu ainda, tá, gente? Mas você ainda quer que aconteça? Eu acho que eu já quis mais. Uhum. E acho que isso também faz parte um pouco da curva de amadurecimento. A maturidade, eu falo, gente, ela é uma dádiva, ela é um presente. Existem pessoas que ficam com medo de envelhecer, com medo de fazer 30 anos. Eu já falei isso aqui antes, vou falar de novo. Fazer 30 anos para mim foi tirar um peso enorme das minhas costas. E eu começo a encarar essas progressões de carreira, essas expectativas com muito mais leveza, sabe? Me cobrando muito menos e entendendo que a vida é sobre outras coisas. Então, eu já quis mais, acho que ainda lá no fundo tem uma pontinha minha que ainda quer viver isso, sabe? Mas eu acho que o mundo já nem comporta esse tipo de estereótipo, sabe? Eu acho que a gente tá se desenvolvendo para um outro lugar, então talvez por isso não faça mais tanto sentido para mim, mas ao mesmo tempo, eu entendo que, cara, é muito esforço, sabe? E pra quê? Não sei, eu ainda tô nessa dúvida, entendeu? Acho que eu gosto de liderar pessoas, eu quero crescer, ser reconhecida. Recentemente recebi um mega reconhecimento no meu trabalho, que é ótimo, mas tô super animada. Mas às vezes eu fico, putz, cara, será que eu vou querer ir muito além disso? Acho que tá bom. Acho que no final das contas, aqui onde eu cheguei tá bom. Porque antes eu não entendia as pessoas que acabavam se resignando e falando, não, é isso que eu quero. Uhum. E ficava, caramba, a pessoa não tem ambição, a pessoa não quer nada com nada, não tá comprometida, não… Criticava muito, né? Tipo assim, como pode tão novo e já tá tão cansado da vida, tão desinteressado de tudo? Mas hoje eu entendo que, assim, gente, não é uma prioridade, sabe? Existem tantas outras coisas com as quais a gente pode se engajar, que não o trabalho, que esse sucesso ele pode estar numa outra área onde a gente não tá prestando atenção. Então, eu sigo aberta para essas possibilidades. Mas eu não vou mentir que eu tenho formiga no bumbum e vira e mexe. Eu tento viver a vidinha, né? Já falei aqui, esse último ano foi todo sobre viver a minha vidinha. Botar o pé no acelerador, fazer as coisas com muito… Acelerador não, gente, é louca. Não, no freio. No freio. Botar o pé no… Olha só, gente, ato falho, porque já tô com formiga no bumbum agora, querendo botar o pé no acelerador. Mas no ano passado eu coloquei muito pé no freio e eu fui viver a minha vidinha, entendeu? Um trabalho que não vai me consumir, que não vai me matar, problemas que não são grandes problemas, entendeu? Ah, e o post que não subiu. Gente, é só um post. Ninguém, né? Não estamos com paciente aqui na nossa mesa de cirurgia, então tá tudo certo. Mas acho que isso tá mudando. Agora, nesse momento. Pode ser que semana que vem eu mude de ideia de novo. Vamos ver. E você, já quis? Não, né? Por isso que eu fui ser socióloga, né? Nunca quis. Eu tô até pensando assim, nunca quis, né? Eu sempre quis ser professora, médica, coisas mais tradicionais, não exatamente coisas de uma mulher de negócios. Mas descobri que, mesmo dentro de sendo socióloga, etc., dá pra ficar bitolada com o trabalho. Isso acontece com qualquer área de formação. Mas eu gosto muito de liderar pessoas. Eu acho que é um exercício muito legal, interessante e gratificante. Mas tô com essa galera, assim, super entendo a galera que tá confortável, assim. Gente, nem sempre a gente quer sair da nossa zona de conforto. A zona de conforto, ela é quentinha, ela é segura, ela é confortável. Por que eu vou querer sair de lá, precisa? entendeu? Nem sempre, eu acho que também tem isso. A gente também vem ouvindo muito, ou ouviu muito no passado, que você precisa sair da sua zona de conforto se você quiser isso, aquilo. Sim, a gente foi super provocada nesse sentido. Ai, não quero mais, gente. E, cara, não precisa, não, vamos ficar confortáveis. Mas eu fico um pouco triste com esse dado, assim, de que as pessoas não querem ter ocupar o cargo dos chefes. Eu penso que a gente tá, cara,
passando uma mensagem muito ruim, equivocada. Tipo, como que você é um bom líder se ninguém quer ocupar a sua Eu posição, acho que não é sabe? sobre Então, você ser um bom líder ou não. É sobre o peso que vem com a responsabilidade com o lugar que você ocupa. Sim, mas aí eu acho que vai para um lado de essa carga que a gente tá levando, entendeu? O que a gente, de fato, escolhe levar e o que a gente é obrigado a levar. Sim. Eu acho que existem formas diferentes de encarar isso, sabe? Para mim é muito importante que uma pessoa liderada por mim sinta a minha tranquilidade, o meu otimismo nas coisas que a gente tá realizando. E não olhe pra mim e fale, tipo, nossa, tadinha, tá acabada, tá péssima. E assim, é importante ser vulnerável. É importante virar e falar assim, cara, não tá legal, desanimei um pouco, etc e tal. Mas acho que é importante a gente, enquanto liderança, conseguir manter um tom otimista sobre as coisas, sabe? Inspirador em certo nível. Mas eu acho que é justamente por essa transição até geracional que a gente tá vivendo agora, né, de ter mais millennials em cargos de liderança, talvez até geração X também, de que a gente fale mais abertamente sobre as dificuldades da posição que a gente ocupa. Sim. E aí isso traz uma visão que a gente não tinha antes do que de fato acontece quando você ocupa uma posição de liderança. Nada disso era falado. Então você cria ali toda uma ilusão mesmo do que te espera. E aí, quando você chegar lá, é o famoso fake it until you make it. Tipo, não é possível que só eu tô com dificuldade de ocupar essa posição enquanto tá todo mundo aqui feliz e fingindo que ama trabalhar, tal e tal. Não, é isso. Mas é um fingindo pro outro, né? Porque no final das contas, é uma vida de aparências. E aí, acho que quando a gente começa a falar mais sobre essas coisas, isso, né, faz com que acenda uma luzinha, assim, na cabeça das pessoas, um sinalzinho de alerta de tipo, opa, isso aí não parece que é legal não, cara, acho que eu não quero ir não. Vai você primeiro, né? Põe aí a pontinha do pé na água e você me diz se tá boa ou não. E aí entra nessas, né? Cada vez mais as pessoas também vêm tendo menos filhos, a economia não ajuda. Então, no final das contas, em resumo, né? O que eu acho que acontece é, pra que eu vou me colocar nessa posição se eu não vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter menos tempo com a minha família, onde eu basicamente só vou me fuder. Não vou. Vou ficar onde eu tô, fazendo o que eu tô fazendo, que pra mim já está ótimo, e vou me contentar com a minha vidinha, que é isso, né? Vou viver a vidinha. E tá tudo certo, se isso funciona pra você. Mas justamente acho que as empresas deveriam também pensar um pouco mais de que maneira essa imagem, a leitura que está sendo feita sobre quem ocupa essas posições. Porque acho que também existe uma distância entre quem está diretamente acima da gente e as pessoas que estão ocupando as cadeiras, liderando grandes corporações. Perfeito. Né? Super concordo. Porque quem tá ali no cargo de CEO, e eu não tô falando de CEO de MEI, tá, gente? CEO do grupo Magalu. De uma empresa muito grande, com mais de 2.000 funcionários. Essa pessoa tá ganhando uma super grana, entendeu? Tá vivendo uma vida bacana, lógico que com responsabilidades, etc e tal, mas eu posso te garantir que essa pessoa não perde uma noite de sono, entendeu? Ela não tá ali se matando de trabalhar porque precisa entregar o relatório XYZ. Ela tem muitas pessoas abaixo dela que estão fazendo isso. E aí são justamente essas pessoas que estão ali encarregadas por outros grupos, né, outras equipes, que são as pessoas que de fato estão fazendo trabalho pesado e que estão deixando de... eu ia falar deixando de trabalhar, não. Deixando de passar tempo com a família, que estão eventualmente se alimentando mal, que não estão ganhando uma grana tão boa que justifique todo o esforço. Cara, mas eu acho que tem uma parada também de lugar quentinho em relação a isso, que tem gente que não quer pensar estratégia. Tem gente que não quer ser a pessoa que tá na frente apresentando um monte de coisa. Existem outros perfis, né? Que são perfis mais técnicos, mais operacionais. Vem aí, então, a pessoa, ao invés dela, ela é analista, ela progredir, então, para uma coordenação, ela se torna especialista. E eu enxergo... Eu acho que... Eu gosto e eu acredito que o modelo de trabalho
e a progressão de carreira que a gente precisa imaginar daqui para frente, é onde essas pessoas que, ou por escolha ou por inaptidão, tenham a possibilidade de continuar se desenvolvendo e ter aumento de salário, etc. e tal, nessas posições que são técnicas, porque nem todo mundo tem vamos chamar de dom, para ser líder de equipe. Né? Tem gente que não quer fazer isso e não se sente confortável. Tem gente que é colocada nessa posição sem saber, sem ter bagagem, sem ter nenhum treinamento. E aí que a gente entra nesse ciclo de lideranças tóxicas, lideranças despreparadas, etc. e tal. Porque não existe hoje, no modelo de progressão de carreira que a gente aplica, não, é muito pouco comum. E isso é muito ruim, né? Não há espaço para diversidade. Sim, e acho que você tocou num ponto-chave, trazendo uma perspectiva agora da empresa ou de uma pessoa que está liderando, de conseguir olhar para o seu time e identificar esse tipo de coisa e ter conversas transparentes sobre carreira, sobre o que a pessoa gostaria para o futuro dela, sobre como… Porque às vezes a gente não conversa muito, né? Não existe muito espaço, a gente não é muito convidada a compartilhar com as nossas lideranças, ou até mesmo enquanto líder, perguntar para as pessoas que estão no nosso time o que elas querem fazer, para onde que elas querem ir, como que elas se veem. E ter esse diálogo, assim, eu acho que é super interessante, porque às vezes a pessoa, ela acha que ela quer alguma coisa e no final ela não consegue nem enxergar a potencialidade que tem nela. E o nosso papel enquanto liderança é super estar com o olhar para isso e conseguir criar esse momento de compartilhar e falar assim, cara, tem isso daqui que você faz muito bem. Eu acho que você não reparou ainda, mas vamos aprofundar, vamos desenvolver. Mas tudo assim, comunicação, né, gente? Mas eu enxergo também que todos nós, a gente precisa começar a pensar no desenvolvimento de carreira como algo intencional, né? E eu falo muito isso para o meu time. Não adianta vocês acharem que só por estarem trabalhando em determinado lugar ou estarem na minha equipe, que eu vou ser responsável por promover todo mundo, por dar o aumento, eu tenho a minha participação nisso, mas vocês precisam estar encarregados das próprias carreiras. Então, para onde você quer levar sua carreira? Tem que haver essa provocação também do outro lado, né? Do tipo, olha, eu gostaria, hoje o que eu estou fazendo, acho que não me acrescenta mais. Para o meu futuro, né? Sabe aquela pergunta do onde você quer estar daqui 5 anos? Essa pergunta em entrevista é uma bosta, porque as coisas mudam. Mas você se perguntar o que você quer estar fazendo daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, é algo que precisa ser intencional e partir de você mesmo. Não posso virar agora, né, depois de 12 anos no mercado, e falar assim, cara, mas eu só tô aqui nessa posição porque fulano não me desenvolveu da maneira certa, porque aquele chefe que eu tive em tal lugar não me deu tal promoção, porque… Às vezes acontece. Existem exceções, que acontece. Tem uma pessoa ali que tá trancando o seu caminho? Lógico. Afinal, estamos lidando com pessoas, né? Você pode estar trancando o caminho de alguém também, não sabe? Pode. Também. Tudo é possível, mas o quanto você está se responsabilizando pelo seu próprio desenvolvimento. Mas tudo isso pensando assim, dentro das suas limitações e do quanto você quer sair da sua zona de conforto. E aí a gente volta para esse Quiet Ambition. Já comentei aqui sobre uma matéria que eu li há alguns anos, se eu não me engano foi no Estadão ou na Folha de São Paulo, sobre pessoas que estavam abrindo mão dos seus trabalhos bem pagos em empresas grandes para trabalhar menos, para ganhar menos, porque elas perceberam que elas não precisavam ganhar todo o dinheiro que elas ganhavam. Então assim, eu não preciso de todo esse dinheiro. Eu nem tenho tempo para gastar. Imagina, eu queria ter um problema desses. Tempo para gastar, o que gastar, enfim, esse tipo de coisa. E falaram, eu vou trabalhar de barista no Starbucks, porque é a única coisa que eu preciso mesmo, tipo, o mínimo que eles vão me pagar ali no emprego de meio período é o suficiente, e eles vão me dar o plano de saúde, que é algo que eu não posso abrir mão. E é isso, e foram viver a vidinha. E eu acho que tá tudo certo, cara. Acho ótimo. E ontem eu tava assistindo uma série sobre cabanas. E aí tava mostrando uma galera construindo uma cabana de Kobe, que é areia, argila e palha. Acho que alguma coisa assim. Não prestei muita atenção, gente. Gente, eu amei. Eu fiquei mega inspirada. Eu olhei e eu pensei, cara, eu poderia viver assim, em conexão, devagar, e etc. Então, assim, né, gente? Não julgo, entendo. Tenho até amigos que são Quiet Ambition.
É isso. Tô com vocês, gente. Eu apoio. Mas vamos conversar, tá? Conversem com a sua liderança. Vamos deixar claro para não frustrar ninguém. Eu acho que o Quiet Ambition, de novo, como eu falei, que assim como o desenvolvimento da sua carreira precisa ser algo pensado e planejado por você, o Quiet Ambition também. Não dá para simplesmente você jogar a toalha. Então, assim, defina. Reflita se é exatamente isso que você quer, quais são os seus limites, o que realmente é importante para você, o que é aquilo que você pode abrir mão. Eu, por exemplo, eu tenho a minha meta de morar numa cabana também. Não é uma cabana assim que eu vou fazer de argelo, não é bem assim. Mas é isso, entendeu? Viver mais devagar. Eu nunca fui uma pessoa do campo, mas cada vez mais me aproximo dessa minha personalidade camponesa. Nossa, Nana, lembra? Você queria morar em Nova York, né? Morou, mas queria continuar lá. Então, essa parte de mim, ela ainda tá viva, ela não morreu, né? Às vezes ela dá umas, tipo, ai, chega, vamos, mas muito menos do que antes. Hoje eu super topo ir, passar um mês ali passeando. E assim, é uma cidade agitada, mas eu vou fazer o meu passeio no meu ritmo, no meu agito. E não na correria toda de todo mundo. Mas como que você vai encaixar esse Quiet Ambition na sua vida? Isso faz sentido pra você. Se não faz, gente, é isso. Bora meter o pé no acelerador. Curiosa, gente. E aí? Onde vocês estão? Qual movimento Quiet vocês estão? Vou colocar a enquete aqui pra vocês votarem no Spotify. Curiosa, gente. É isso. Um beijo, gente. Até a próxima. Semana que vem.